Bom, o vídeo que você vai assistir hoje, ele vai não mostrar minhas estratégias, mas vai mostrar meu operacional desse mês de maio, que já estou alguns por cento positivo. Vou mostrar também já como está o resultado do ano e mostrar se é possível fazer day trade no ano de 2026 ainda. Segue o vídeo. Bom, como eu falei no início, vamos ver se ainda funciona day trade no ano de 2026. Ainda sou novo aqui no YouTube, então vai me perdoando aí pela dificuldade, pelo tempo ainda para saber falar aqui no YouTube, né? E com o tempo eu vou tendo mais prática e vou aqui melhorando meu conteúdo, certo? Vou mostrar aqui brevemente minhas operações, tá? Aqui tá minhas operações, resultado do ano, tá? Esse aqui é um resultado anual. Vou botar aqui. Aqui é um resultado anual, tá? Esse aqui é um valor que tem total na conta, tá? Sendo operado. E eles estão copiando um capital de US$ 1.000, certo? Então a gente está falando aqui no primeiro mês 10%, no segundo mês não fiz nenhuma porcentagem, no terceiro mês 8% e no terceiro mês, ainda dia 8 de maio, ainda não acabou as operações, ainda não acabou o mês, e já estamos com 6,5% com risco zero, tá? Como assim risco zero, Bruno? É só você olhar aqui, ó. Aqui é o saldo, quanto tem hoje na conta. Aqui seria o líquido se tivesse flutuante, tá? E aqui a gente olha o nosso patrimônio líquido não realizado. Se fosse um cenário aqui de estar verde, né, estar positivo, ia estar mostrando aqui um valor, poderia ser mais US$ 10 ou menos US$ 10, tá? Ou menos US$ 10. Então, como não tem nenhuma operação, a gente está falando uma conta que fez 6,5% com risco zero atualmente, né? Ah, Bruno, nessas operações nenhuma corre risco. Todas as operações correm risco quando você se trata de mercados de renda variável. Porém, quando você liquida todas as operações, o seu capital ele não está mais em risco, né? Então, como não existe operações abertas, o capital ele está liquidado, não tem mais risco. Mesmo se eu tivesse aceitado o prejuízo, não estaria mais em risco na operação, né? O prejuízo ele é quando você aceita, ou o risco ele acontece quando as operações elas estão abertas. Se tem operações abertas, você consequentemente em cima de gestão, que ainda vou falar nos próximos vídeos, de como você fazer a gestão do seu capital, diminuindo os riscos, né? Você consegue ir muito bem no mercado de Forex, que é o maior mercado com maior liquidez do mundo, tá? Vou comentar aqui brevemente, um vídeo bem breve, comentando como é que foi minhas operações desse mês e depois vou fazer dos outros meses, até porque eu preciso catalogar para trás os outros meses das minhas operações, tá? Aqui começou o mês, então a gente está falando do dia 3, porque o dia primeiro foi no final de semana, né? Dia primeiro e dia 2 no final de semana e abriu o mercado aqui no domingo, tá? O mercado abriu em queda, estou no gráfico de H1, tá? E tentei pegar a minha primeira operação, tá bom? Aqui nessa primeira operação, literalmente eu tentei fazer um day trade com operações curtas, tá? Bem curtas, então tentei pegar um day trade e não foi bem sucedido, tá? Acontece, vou mostrar já meu histórico. Aqui, vamos só olhar aqui, a posição foi, eu abri uma venda, tá? Eu abri uma venda aqui, então vamos simular aqui que foi uma venda, tá? Com 001 e era para buscar pelo menos 2% dessa operação. E aí eu já botei meu stop no 0 a 0, né? E como não apareceu, a operação veio e me estopou no 0 a 0. A gente consegue olhar o histórico aqui, ó. Eu vou colocar do dia 3, do dia 1 ao dia 4. Não, dia 3 aqui, foi o dia da operação. Aqui, ó, fui estopado no 0 a 0, certo? No dia 4, vamos colocar aí no dia 4. Opa, do dia 3 ao dia 4, já foi feita mais uma operação, tá? Abriu o mercado no domingo, tá? No domingo à noite o mercado de Forex é o horário que ele abre, às 18 horas no domingo, tá? Abriu o mercado, fui estopado no 0 a 0, o mercado continua abrindo, então, ou seja, H1,
E a gente está falando aqui às 7 horas da manhã, tá? Como qualquer proletariado, acordei, vou de frente para o gráfico, vou abrir minhas operações, né? Diferente de quem sai para trabalhar, eu trabalho de casa, né? Não estou reclamando, mas também acordo muito cedo para tomar minhas decisões. Então, eu já acordo para tomar uma decisão no mercado. E aí, abri outra operação de venda, tá? Outra operação de venda. Quando eu abri o mercado já estava voltando, então já estou falando aqui. Vou desenhar aqui para vocês, só para a gente ver o que aconteceu nesse período de operação que eu fui estopado no 0 a 0. A gente vai olhar mais uma vez aqui, ó. Na corretora que eu estou operando, o ativo ouro ele cobra comissão, tá? Então eu tive aqui um prejuízo, mas ele cobra comissão. Vou colocar em M5 porque foi uma operação aqui, tá? Foi uma operação aqui de alguns minutos, certo? Então estou tentando fazer pequenas operações de curto período, tá? Abri uma venda, o que aconteceu com o gráfico? Ele subiu, então eu vou desenhar aqui para quem é bem leigo, possa estar vendo esse vídeo aqui. Aqui eu abri uma venda, tá? O mercado chegou a ficar positivo, mas a maioria do tempo, tá? Voltou a ficar aqui positivo, então ficou uma vez, duas vezes positivo e aí eu vou simular o valor de quanto eu fiquei positivo e negativo, tá? Então aqui ele me deixou mais negativo novamente e aí fechei no 0 a 0. Bruno, por que você fechou sua operação aqui no 0 a 0? Porque se a gente olhar, eu tenho 80% do período, mesmo que seja um curto período, lembra que eu estou fazendo quase um day trade nessa conta. Aqui existem outras contas onde eu opero o swing trade, que é o meu operacional normal, tá? Conta 20% positivo, né? Então, ou seja, eu fiquei mais tempo negativo do que positivo. É melhor aceitar um prejuízo ou aceitar um 0 a 0 e ter paciência? Muito melhor aceitar um 0 a 0, né? Então, fechei. Bruno, se você tivesse permanecido na ordem, teria ficado muito positivo, teria mudado todo o meu cenário, onde eu teria ficado 80% aqui positivo, né? O lado positivo, perdão, né? E aí eu vou simular quanto é que eu teria ficado positivo nessa operação. Vou colocar aqui. Ó, imagina aqui, ó. Aqui foi minha linha de abertura, certo? Então, o meu máximo negativo, todos eu estou operando com microlote. Cheguei a ficar 2% negativo, tá? Quanto a menos de 1%, ó, na verdade o máximo foi 1% positivo nessa operação. Se eu tivesse permanecido alguns minutos depois, claro que eu teria ficado aqui, ó, 4 o máximo, né? A gente está falando de 5 minutos, permanecido aí por muito tempo ainda teria feito 6%. A meta que eu fiz agora no mês teria batido nesse dia aqui. Mas o que eu estou falando é o que aconteceu. É o que todos os gurus do mercado estão falando para vocês. Então, não tenho uma bola de cristal, não teria como saber, só tomei a decisão. Então, alguns minutos depois do mercado caindo, né, tentei pegar a recuperação dessa ordem aqui. Então, nem preciso desenhar porque foi literalmente na mesma vela. Alguns minutos, ó, eu abri uma compra, tá? Aqui eu abri uma compra. Aqui eu abri uma compra e saí aqui negativo. Saí, acabei aceitando o prejuízo de 2% nesse dia. Então, ou seja, nesse dia aqui eu fiquei 2,5%, 2,3% negativo, tá? Faz parte no mercado, para quem está operando aqui no mercado e não aceita um dia negativo, né? Infelizmente, você não vai saber levar isso aqui por muito tempo na sua vida, tá? Porque acontece. Então a gente está falando isso aqui no dia 4/5, né? Foi passando os dias, não abri nenhuma operação. Então, opa, aqui aparece uma operação, né? Foi no dia 4. Essa estratégia aqui, inclusive, vou falar para vocês, é a estratégia do final do dia. Então, peguei essa operação aqui às 5h30. O certo para quem opera essa operação seria pegar exatamente nos últimos minutos de mercado, tá? Seria bem aqui, ó. Mas ainda peguei com uma taxa um pouco melhor aqui embaixo, tá? Como já estava fechando o mercado, eu acreditava que não ia ter muita liquidez para o mercado cair ou subir, faltava ali 10 minutos.
Então peguei essa operação antes de fechar o mercado. Vou desenhar ela para vocês. Foi uma operação que eu já deixei startada tanto o take quanto o stop, tá? Nessa operação aqui ó, abri um micro lote. Então, vamos colocar no dia 5, foi o dia que eu fechei essa operação aqui, ó. Veio cobrir o prejuízo, tá? Já estou mostrando aqui para vocês. Então, até aqui. Deixei nessa operação, é porque não vai aparecer aqui no histórico, né? Mas eu tinha deixado, perdão, 1% negativo para 4% positivo. Exatamente aqui, ó. Pegou minha operação. 40 dólares, 40 dólares, tá? Que equivale 4% do meu capital de $1.000. Lembra que eu falei que tem vários capitais aqui que eu opero, faço vários tipos de gestão, então a gente está falando de um capital de $20.000, $19.000. Esse aqui é um capital que eu não estou operando, tá? E aqui tem outra gestão de um capital de $3.800. Futuramente em outros vídeos vou falando desses capitais, tá? Então aqui eu abri uma compra no final do dia para abertura de mercado do Gold. E muita gente que opera essa estratégia, ela não é uma estratégia que eu sou muito fã, mas eu sei que muitas das vezes funciona, né? E quando você tem gestão você consegue fazer. O lado ruim, quando o mercado ele abre nesse gap de período aí de 1 hora, mercado fechado, quando ele abre com gap ele pode arrastar. Se ele for positivo, ok, mas quando ele for para negativo, ele pode arrastar independente do seu stop. E ele for algo muito negativo, ele pode te surpreender. Então, a maioria das vezes eu fico de fora. Só que eu já vinha prestando atenção que nessa semana ele estava fazendo esse padrão positivo de abrir com um gap para cima, né, abrindo com uma valorização. Então eu startei aqui a operação e deu certo a minha operação. Tá? Abri uma compra, então o máximo que ele chegou foi bem aqui negativo e depois foi subindo, não estava nem acompanhando mais o gráfico, quando chegou uma notificação no meu celular que bateu o take, até porque esse take aqui, se eu não estiver enganado, foi na madrugada. Olha aqui, ó, foi 4:30 da manhã, tá? Quando eu acordei já estava com a notificação e eu olhei ali o horário, foi 4:30 da manhã, tá? Se eu tivesse segurado essa operação, com certeza teria saído mais positivo. O máximo que ela chegou foi a 68 novamente. Lembra daquela operação que eu tinha deixado aqui para trás? Teria batido 6%. Nessa aqui também, pelo incrível que pareça, né, teria feito também 6% nessa operação, tá? Mais 4%, começamos o mês então novamente, né, recuperei o meu prejuízo e ainda estou 1,5% positivo, tá? Vamos buscar minhas outras operações aqui. Aqui foi outra operação, tá? Esse horário foi 8:40 da manhã, né? Para você que está no seu trabalho, eu já estava também no meu trabalho, né? Analisando o mercado aqui, 8:40 da manhã. Essa operação aqui ela foi muito difícil, então vai ser difícil eu explicar para vocês, porque na hora saiu uma notícia, né? Eu só aproveitei ali o movimento, né? Ele vinha aqui ó, de uma alta, né? Tava vindo aqui de uma alta, o mercado tava vindo aqui de uma alta, e aí ele lateralizou por alguns minutos, né? E quando eu vi que saiu a notícia, tá, poderia cair o ouro, tá? Interpretei a notícia, também vou fazer um vídeo sobre notícias, então tem muito conteúdo para agregar com vocês. Peguei aqui o mercado, então saí nessa operação, foi no dia 6. Então, aqui é no dia 5, não, no dia 6 eu operei novamente, mais $26. A gente está falando de 4% já no mês, tá? E a gente ainda está na primeira semana do mês, eu já fiz 4%. Isso é muito pouco para o mercado de Forex. Eu sigo um guru de mercado que faz 10% ao dia. Geralmente esse cara está operando com uma conta fake, cuidado, tá? Então a gente está falando aqui a realidade. É pouco se eu tivesse parado agora 4%. Me diz qual o investimento, lembra que o meu risco máximo em todas as operações foi 2%? Qual o investimento com risco de 2%? Você programando a sua gestão, você consegue fazer 4% sem líquido na conta. Perdão, liquidar das suas operações. É difícil você encontrar, não é impossível, mas é muito difícil, né? Então, vamos lá para as outras operações.
Só para a gente não ficar muito longo esse vídeo aqui. Aqui abri uma compra, tá? Fechei no 0 a 0 novamente. Então foi uma operação que me deixou. Vamos colocar aqui. O mercado está assim, pouco movimentação, então eu vou ficar fazendo aqui o que foi que aconteceu, tá? Então aqui, ó, eu abri a operação de cara, já ficou positiva. O máximo que ficou negativo essa operação foi 0,5%. Com aqui alguns minutos ela chegou a bater 1,5, tá? 1,5 e deixei, assim que ela subiu a 1,5, eu já subi, diminui meu risco. Botei meu stop no 0 a 0, como vocês estão vendo, que foi stopado no 0 a 0. E aí bateu 1,5%. Por que você não aceitou 1,5? Porque eu lembro que aqui infelizmente não vai aparecer o histórico, mas eu tinha deixado 2%, tá? De take, e aí não foi, tá bom? E logo em seguida depois bateu. Então, por isso que eu não sou muito fã do operacional de day trade, porém, eu sei que funciona quando a gente sabe mitigar o nosso risco, né? E quem está operando capital baixo, faz sentido às vezes você operar pequenas operações e fazendo day trade, porque você não precisa que o gráfico anda muito, porque o seu capital é baixo. Agora, quando eu estou falando do meu capital de no mínimo 20 mil dólares, você buscar 10, 20 dólares já não faz tanto sentido, porque, né, 1% seria 100 dólares do meu capital, 200 dólares, perdão. Tá? Então, quando a gente fala de capital baixo, faz sentido essas pequenas operações. Logo depois bateu, então não se apressar. Esse aqui foi no horário de 9h30 da manhã. Tá? 9h30 da manhã abri essa operação. E no mesmo dia, tá? No mesmo dia, eu abri outra operação, 2h30 da tarde. Então a gente está falando aqui que eu fico bastante tempo na frente do gráfico, né? Foi essa vela aqui, ela foi uma vela muito expressiva. Inclusive, vou falar sobre processo estocástico. Eu separei para falar nesse vídeo, mas já está ficando muito comprido, tá? Processo estocástico foi o que eu utilizei para tomar a decisão nesse gráfico. O que é um processo estocástico? Dentro da teoria das probabilidades, que é o que eu gosto de operar, o processo estocástico é a família de variáveis aleatórias. O que é variáveis aleatórias? Mercado. Isso são, você tem como prever o volume? Não, mas você tem como prever se ele vai para cima ou para baixo, porque ele é uma binária, tá? Porém, você não sabe a cor, se é vermelho ou verde a próxima vela e o tamanho do volume. Então a gente está falando de variáveis aleatórias. É o mercado representando a evolução de um sistema de valores com o tempo. É a contraparte probabilística de um processo determinístico. Tá? O que isso quer dizer, Bruno? Totalmente perdido. Né? O que são sinais estocásticos? É um indicador estocástico, frequentemente utilizado em análise técnica, apesar de que isso eu uso quase a olho nu, né, já operando muito tempo ali. É uma ferramenta que mede o momento dos preços, ajuda a identificar condições de sobrecompra ou sobrevenda. Né? Ele opera uma escala de 0 a 100, acima de 70 considerado sobrecarregado, abaixo de vista sobrevendido. Enfim, não utilizo todas as informações, mas a olho nu isso aqui é um fator de processo estocástico. É um processo estocástico, quando ele vem com toda a movimentação, ou seja, ele vem seguindo de variáveis de forma contínua e você tenta quebrar esse padrão, né, que é a sobrecompra, sobrevenda que ele estava explicando lá. Então, quando ele veio caindo aqui, vinha acompanhando o número de velas, veio dando muitas velas vermelhas. Aqui ele compensou, tá? Aqui ele compensou, não fiz nada. Então, pode ver que eu não entrei no final da vela, dessa vela aqui, ó. Eu já entrei num pavio. Por quê? Ela foi a maior vela, em todo esse padrão de queda aqui, ó. Ela foi a maior vela nesse padrão de vela. Tá? Aqui lateralizou, quando veio a maior vela, eu tentei pegar a recuperação dessa vela. E deu certo, tá? Aqui na minha operação. E com isso peguei uma compra, tá? A recuperação dessa vela. E aqui fiz 17, vou colocar aqui do dia 7. Fiz 17 dólares e já subi para quase 6% do meu capital, tá? Aqui. Depois disso, o dia de hoje, onde eu estou gravando, dia 8, fiz mais 8 dólares, que equivale quase a 1%, me fez ter 67 dólares de lucro. A gente está falando de 6,5% de lucro nessa conta de $1.000. Bruno, é por $1.000 para você ter 6,5%. Se você faz mais, comenta aqui e mostra o seu histórico de 3 anos no mínimo, que eu mostro o meu, que
é possível você fazer poucas porcentagens de forma constante do que muitas porcentagens em 3, 4 anos, tá bom? E aqui foi só uma operação de pre-roll, hoje foi dia de pre-roll, primeira sexta-feira do mês, saiu o pre-roll, seguiu o movimento, então ele foi lá e voltou, seguiu o movimento de compra. Se eu tivesse permanecido, teria pego mais? Teria pego, né? Mas ia sair pronunciamento, hoje acabou que não teve pronunciamento nenhum do Trump, e preferi sair da operação, porque a gente está falando da primeira semana do mês de maio, e eu já estou 6,5% positivo.